dia, boa tarde, boa noite. Bruno falando aqui. Vamos dar segmento aos Cavaleiros de Ouro, né? Os Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Poseidon, segunda parte. Continuando o que eu estava falando sobre os conceitos em si, um pouco das batalhas, daqueles detalhezinhos dessa segunda parte desse arco de Poseidon, tá? Só lembrando que eu tenho todos os mangás aqui, né? Eu vou me basear a história no mangá, tá? Não no anime. Posso dar umas referências aqui do anime, mas no geral falarei sobre a parte do mangá, beleza? Continuando, eu terminei o último vídeo falando até o quarto pilar, né? De caça de Linhades. Falei sobre a questão da habilidade dele, ser muito apelona, que ele venceu pessoas mais fortes que ele pela técnica, né? Pela habilidade. E isso é um conceito muito interessante que continuaremos vendo daqui pra frente, né? Na sequência, depois da história, temos a luta do Ikki contra o Izaki de Kraken, do Yoga contra o Izaki de Kraken. Aqui é uma luta muito interessante, porque o Yoga, desde o começo da história, ele se mostrou um cavaleiro muito frio, sabe? Pessoa muito fria. Eu tenho que fazer missão, cumprir missão e acabou. Ele sempre foi tratado, foi posto desta forma. Só que não era assim que ele fazia as coisas, né? Ele é um cara extremamente emocional. Tanto que a motivação dele para se tornar um cavaleiro foi resgatar o corpo da mãe que está afundado no mar. Que está lá embaixo no mar, num barco afundado. Então, assim, a motivação dele é o quê? Ela se tornar um cavaleiro para ter a capacidade de ir até lá, tirar o corpo da mãe, ou ao menos vê-lo, né? Essa era a coisa dele. Então, ele tinha um sentimento, ele tinha uma ambição muito pessoal, muito sentimental. E mesmo com o Camus, que era o mestre dele, incentivando ele a ser um cavaleiro frio, falou, na hora da batalha, você não pode pensar muito, assim, emocionalmente, tem que ser racional. Tem que ver quem é o inimigo, vencê-lo e ponto. Você não pode deixar que esse lado emocional te prenda, te afete, né? Tanto que o Camus fez de tudo para poder tirar essa fraqueza do Yoga, né? Que segundo ele é uma fraqueza, né? Do ponto de vista dele. Então a batalha do Ikki do Yoga contra o Izaki é muito interessante por quê? Porque o Izaki, ele é um ex-colega de treino. Ele treinou junto com o Yoga para se tornar um cavaleiro, né? Então ele tem o conhecimento do Cosmo, é um dos poucos ali que tem. Ele tem o conhecimento do Cosmo, ele tem o treinamento para usá-lo, tanto que na época do treinamento mostra ali em flashbacks, né? Ele já era muito mais forte do que o Yoga em si. E o treinamento ele estava sendo muito bem aproveitado. O Izaki tinha como propósito lutar pela justiça, né? Lutar para proteger. Ele tinha esse pensamento, só que assim, ele era um pouco radical demais, né? Ele seguia a filosofia do Camus de ser frio contra o adversário, né? De ter essa frieza, só que ele levava isso demais. Para ele, a pessoa que alguém fazia alguma coisa ruim tinha que ser exterminado, sabe? Não tinha, como é que é o nome? Não tinha compaixão pelo inimigo, ele só simplesmente matava e acabou. Tipo, a morte é o resultado, é o que tinha que fazer. Então tinha esse lado dele que era bem assim, e isso casou muito com ele com Poseidon. Por quê? Houve lá um acidente, não vou ficar entrando em detalhes aqui, né? Mas ele teve um acidente lá, ele acabou saindo do treinamento com o Yoga, junto com o Yoga com o Camus. Ele não finalizou, mas ele já tinha um conhecimento muito forte, ele já era poderoso como Cavaleiro de Bronze naquela época, né? Ele já tinha esse poder de destruir a geleira eterna lá e tal. Então assim, ele já era um cavaleiro formado, no mínimo, então ele tinha esse potencial muito bom. Aí quando ele sofreu um acidente lá que quase morreu, o Poseidon salvou ele, porque viu nele um potencial, né, de guerreiro, e a ideia do Poseidon convenceu ele, tipo, eu quero exterminar a humanidade porque está muito corrupto, não tem mais volta, tem que apagar tudo e recomeçar do zero. Tipo, esse era o objetivo do Poseidon ali, ou do Julian Solo, tá? Eu vou entrar lá nessa parte. Então, assim, ele tinha esse pensamento e o Izaki concordava completamente e foi. Tá bom, é o que eu também quero, eu acho que assim tem que ser e foi. Esse é o objetivo dele. Então, a luta dos dois é uma luta muito sentimental, por quê? Porque o Yoga se culpava pelo acidente do Izaki, e a culpa foi dele mesmo, tá? Não tem como defender o Yoga aqui, a culpa foi dele. Então ele se culpava por isso e ele queria, de qualquer forma, que o Izaki matasse ele para compensar, né? Só que aí que tá a questão, o Camus sempre ensinou ele que ele tinha que ser frio, não importa quem fosse o inimigo. E essa aqui é a última batalha do Yoga que ele enfrenta alguém que ele conhece, sabe? E um cara que ele devia muito, então afetou de novo emocional, ele se sentiu mal, ele não queria lutar, por toda a questão que ele teve com o Izaki. E o Izaki, cara, por mais que ele esteja com uma visão diferente a visão dele, né, de que é o certo, ele ainda gostava do Yoga, apesar de tudo, porque ele sacrificou a vida dele para salvar o Yoga. E ali, ele, mesmo com o Yoga se oferecendo para que ele morresse, né, no lugar, para que ele descontasse a raiva nele, o Izaki não queria isso, ele queria que o Yoga se mostrasse um cavaleiro digno
que ele via potencial no Yoga, só que assim, o Yoga não queria ser um cavaleiro, né? Pra ser o guerreiro protetor. Ele queria só por uma coisa pessoal. E o Isaac desdenhava disso dele. Falou, cara, você não pode ser assim, você tem que ser um guerreiro. E ele, no meio da batalha, tentava fazer isso ainda pro Yoga, cara. Mano, o Yoga só teve lutas de crescimento emocional, de verdade. Contra o Camus foi assim, contra o Isaac é assim. Literalmente, pessoas que deram a vida para que ele crescesse. Não à toa, ele é um dos cavaleiros mais poderosos depois da saga de Hades, né? É muito foda. E não à toa porque ele teve muita ajuda, muita educação, assim, de crescimento, né? De conhecimento e de, pô, sentimental, cara. Ele teve um desenvolvimento sentimental muito gigantesco na obra. Então o Yoga, sim, é um personagem muito completo pra mim, eu gosto muito dele. É o meu personagem de Cavaleiro de Bronze favorito. Então ele tá... A luta dele é muito interessante, é muito emocional. E aqui, cara, infelizmente é muito fácil. O Yoga é superior em tudo ao Isaac. Não falei da luta em si, né? Depois da luta contra o Camus, o Yoga desenvolveu um cosmo muito forte. Ele já tem praticamente Cavaleiro de Ouro, já consegue chegar no sétimo sentido com muito mais facilidade. Ele alcançou o Zero Absoluto uma vez, então ele já sabe como chegar e ele consegue alcançar isso várias vezes depois na obra. Ele é o primeiro cavaleiro que tem essa capacidade de chegar ao Zero Absoluto. Então o Yoga já era superioríssimo. Em nenhum momento, cara, o Isaac teve chance, tá? Em luta. Porque o Yoga foi apunhalado pelas costas, lá, pelo Linares, no pescoço, então ele já estava muito debilitado. Ele machucado aqui, tipo, sem reação, quase morto, tipo, perdeu muito sangue, que é uma coisa estranha em cavaleiros, mas eles têm litros de sangue, né? Mas ele já estava muito machucado. Aí ele luta contra o Isaac usou todos os golpes possíveis dele que ele tinha. Não conseguiu derrotar o Yoga simplesmente arrebentou, tá? Arrebentou com o Isaac. Mas o Isaac não é um cavaleiro, não é um general fraco, tá? Ele conseguiu danificar a armadura do Yoga, mesmo ela bem mais resistente. Então, ele foi um dos poucos generais que conseguiu danificar a armadura, que é uma coisa assim, surreal. Ou mostra uma força bem acima de um cavaleiro de prata, quase nível de ouro também. Então, o Isaac tinha essa qualidade. Então, mas o Yoga era superior, aqui não tem o que falar. Era superior em técnica, superior em força, superior em cosmo, tudo. O Yoga era simplesmente melhor que o Isaac nessa questão. Aí temos a próxima luta, que aqui é uma luta, cara, que, sim, aí você vê o nível de força do cavaleiro, né? Temos o Shun contra o Sorrento. Cara, o Sorrento é um personagem que já lutou lá contra o Aldebaran. Fisicamente a gente já viu que ele não é tão forte, um dos cavaleiros, um dos generais mais fracos fisicamente. Ele utiliza de uma técnica que é algo que dá a ele a vantagem, né? Que é a técnica sonora, que diminui o cosmo do adversário para 1% do que ele pode usar. Ele só pode usar 1% do cosmo dele, então diminui muito a potência dos golpes do adversário, né? E é uma técnica que não tem como você se defender. O Aldebaran falou os tímpanos e mesmo assim ele conseguia escutar dentro do cérebro, que a música, o som dele vai direto pro cérebro, não passa pelos ouvidos, é uma coisa muito de louco, muito apelão. Então o Shun tem a luta contra o Sorrento. Aqui é uma coisa engraçada. O Sorrento utiliza essa técnica do Shun, né? E ele quase mata o Shun. Ele quase mata por questão de técnica, tipo assim, mesmo ele sendo mais fraco, ele conseguiu neutralizar o Shun e ia dar o golpe final nele, só que a Athena interveio, ela usou o cosmo dela para atrapalhar a canção do Sorrento e o Shun teve uma segunda chance na luta. Aí na segunda chance o Shun não desperdiçou, ele usou a corrente nebulosa, que é a corrente lá que imobiliza os movimentos do adversário. Aqui vemos uma diferença gritante entre Sorrento e Afrodite, o cavaleiro de ouro de peixes, porque contra o Afrodite o Shun usou essa técnica e o Afrodite conseguiu se mexer, conseguiu desferir um golpe preciso no cavaleiro de bronze. Ele usou a rosa sangrenta lá com o cosmo dele, que faz ser guiado, então ele conseguiu utilizar um golpe mesmo dessa forma. E o Sorrento não. O Sorrento foi imobilizado pela técnica. Ele tem muito a falar, eu tenho que só apertar a última nota aqui para poder te vencer, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu se mexer e o Shun, com uma tempestade nebulosa, destruiu o Sorrento, assim, destruiu a armadura, mas ele não quis matar. Como o Shun não gosta de matar, se ele puder evitar, ele fez isso, ele evitou. Ele derrotou o Sorrento desmaiou lá, levou um golpe tanto, né? Ele apagou, mas o Shun não matou ele, porque ele não precisava, ele já tinha concluído a missão, né? De destruir o pilar, de vencer a luta. Então o Shun conseguiu vencer o Sorrento sem matá-lo, que é uma coisa que ele sempre buscou fazer, e aqui ele conseguiu. E, mano, aqui é muito interessante, que eu falo na outra luta do Caça, que também o Shun, pra mim ele era mais forte fisicamente. Ele tinha um cosmo superioríssimo ao Sorrento, muito superior, só que a técnica do Sorrento era um absurdo. É uma técnica que realmente dá uma vantagem muito grande para ele, sabe? É uma técnica realmente apelona. Se não fosse a intervenção de Athena, a ajuda de fora, de um deus em si, o Shun teria perdido essa luta na lata, sabe?
A não ser que ele tivesse atacado primeiro, que não foi o caso. O Shun não faria isso. Se fosse o Ikki, tinha arrebentado o de cara, que ele chega chegando, né? Chega já com o golpe. O Shun não, então deu esse problema. Mas no final o Shun venceu a luta, sem matar, que é interessante, ele conseguiu vencer uma luta sem matar. Cara, é poucas, né? Se a gente parar pra pensar, são poucas batalhas de cavaleiros que quem vence não mata o adversário, né? Ele consegue poupá-lo. O Shun tenta sempre, mas aqui ele conseguiu. Não é sempre que ele consegue, tá? Mas aqui temos como Shun o MVP dessa saga. Ele derrotou 2 generais marinas. Acho que foi o único, se não me engano, que derrotou 2. Porque eu não considero a próxima luta, eu não considero a vitória do Cavaleiro de Bronze, tá? Eu vou chegar lá, mas o Shun conseguiu derrotar 2 generais. Um deles ele matou, mas porque o cara entrou na frente do golpe, que não era pra ter morrido também. E o segundo ele conseguiu nocautear sem matar. O Shun foi apelão nessa saga. Super fantástico. Agora temos a luta mais interessante dessa saga. Cara, eu acho a melhor luta por vários sentidos, tá? Temos a luta do Dragão Marinho contra o Ikki de Fênix. Cara, que luta sensacional. O Dragão Marinho, pra quem não sabe, que tá puta spoiler, pra quem não conhece, ele é o irmão gêmeo de Saga, Cavaleiro de Gêmeos. Então, é o Canon. Ele, teoricamente, ele é um Cavaleiro de Ouro. Ele é um Cavaleiro de Ouro, com um poder quase igual ao Saga. Ele é um tanto inferior, mas ele é quase igual ao Saga. Então, ele é um Cavaleiro de Ouro super forte, completo, conhece o sétimo sentido. Tem as técnicas que o Saga tem também. Então, assim, o Canon, ele é a versão dos Gêmeos, de Saga, um pouco abaixo. De 10, os Canon é 9, sabe assim? É bem próximo. E a luta dele contra o Ikki, cara, não tem luta aqui, não tem luta. Quem lê o mangá, no anime não parece tanto, mas no mangá é totalmente surreal o que acontece. Vamos supor que aqui é a primeira vez, que é a primeira vez que um Cavaleiro de Bronze enfrenta um Cavaleiro de Ouro sem proteção divina. Aqui nós temos Atena, mas também temos Poseidon. Então, como são 2 deuses, eles não têm uma interferência tão grande na luta. Eles meio que se anulam, né? Então os guerreiros ali têm que se enfrentar por livre e espontânea vontade. Ou o que tiver no arsenal. Cara, o Canon arrebenta. A única coisa que ele consegue perder pro Ikki, que o Ikki ganha, é no poder mental. Porque o poder mental, o próprio Saga fala lá na Batalha das 12 Casas, que ele usa o Satã Imperial no Ikki e o Ikki usa o golpe fantasma nele. Os dois tentando desestabilizar o mental do outro. O Saga fala que esse poder do Ikki é tão bom quanto o dele. Os dois são iguais nesse poder. Então, se o Canon é um pouco abaixo do que o Saga, o Ikki é melhor que ele nisso. Então, é a única qualidade que o Ikki tinha acima. Ele usa esse golpe no Canon, ele consegue desestabilizar o Canon por um momento e faz o Canon revelar toda a verdade de como foi ele o causador de toda essa guerra de Poseidon, né? Como ele libertou a ânfora, como ele sobreviveu, como ele manipulou os deuses, aí o deus, então assim, ele revela tudo. Só que depois disso, cara, é um deboche. O Canon destroça o Ikki da porrada, ele vence o Ikki da porrada facilmente. Ele já usou a explosão galáctica que arrebentou. Por mais que o Ikki tenha segurado a explosão galáctica, tem um momento lá que ele segura, só que assim, danifica ele, machuca, ele não consegue segurar por completo, porque é muito poderosa. Ele também é lançado em outra dimensão pelo Triângulo de Ouro, então assim, você vê que as técnicas do Canon são inferiores ao Saga, são inferiores, só que são quase tão potentes. Então, mesmo sendo inferior, o Ikki não vence ele numa luta. Tanto que chega um momento que o Canon vai matar o Ikki, o Sorento chega lá, ele acorda, ele escuta toda a conversa do Canon, revela toda a verdade, né? Ele sabe toda a verdade, e ele ajuda o Ikki a não morrer. Porque fala, vou matar o Canon, mas assim, os dois desistem de lutar com o Ikki, com o Canon, eles descobrem o Ikki descobre como vencer Poseidon, né? Então, ele deixa o outro falar, não preciso lutar com você não, porque você é um bosta lá, tem toda uma questão de orgulho, sabe? Que ele utiliza no mental para arrebentar o Canon, e o Canon meio que vê a verdade das coisas que ele deixou passar, tipo, que ele não acreditava, mas mudou muito a perspectiva do Canon nessa conversa com o Ikki. E o Sorento só deu a cereja do bolo, falou, ó, você é um merda, não quer lutar com você não, vaza daqui. Então assim, o Ikki não ganha a luta pra mim, ele não ganha, só que como é 2 contra 1, o Sorento acaba ajudando ele a destruir o pilar, o Canon não tem o que fazer ali no pilar, né? Tipo, ele perde o pilar, mas ele pra mim ganha a luta facilmente, só não consegue dar o golpe final. Aqui, vamos entrar na parte do Poseidon, que é o que eu gosto. Aí temos o que? Os Cavaleiros de Bronze se reúnem lá para lutar contra Poseidon, né, que é o deus. Cara, aqui é uma coisa muito interessante, que eu gosto muito. Porque lembra que eu disse no outro vídeo que Poseidon, a alma de Poseidon, ele entrou no corpo de Julian Solo, já era uma pessoa nascida, já era uma pessoa viva que tinha uma alma, e a alma do Poseidon entrou nela. Então são 2 almas num corpo só, né, o que aconteceu com Saga aqui também. O Poseidon, ele foi despertado pelo Canon, ele não tinha essa intenção, o que é muito engraçado, porque as armaduras dos Cavaleiros do Zodíaco, de acordo com a história, tá, do Cavaleiros, elas foram criadas para lutar contra Poseidon. Lá na primeira guerra deles lá nos antepassados, a primeira guerra,
Poseidon estava vencendo, porque tinha os marinos lá com as armaduras, né? Então a Atena construiu as armaduras junto com o povo de Moviano para rivalizar com o Poseidon. O Poseidon foi o primeiro rival deles, da Atena, né, dos cavaleiros. Então as armaduras são feitas para lutar contra os generais. Muito foda isso. Então Poseidon perdeu aquela batalha, depois eu acho que ele perdeu uma outra na Península da Ática, alguma coisa assim que ele fala lá no mangá. E cara, ele nunca teve uma intenção muito grande de dominar a Terra. Tipo, tô acordado, vou lutar, tô aqui, vamos brigar. Tipo assim, só que ele não fazia esforço, tá. Não é assim, nossa, preciso ganhar essa batalha. Não sei o que. Mas ele tava ali, surgiu a oportunidade, vai. E ele nem tinha essa intenção nessa época de fazer essa guerra. Ele simplesmente estava dormindo lá, a mão dele presa na ânfora, e falou: tô aqui, tô de boas, não tem o que fazer não tem nada pra fazer, vou ficar aqui. Só que o Canon libertou ele e falou: já que fui libertado, né, vamos entrar na porrada. Tanto que o Canon que fez ele se revoltar falou: a Atena nasceu, você tem que lutar com a Atena. E o Poseidon, sério, a Atena nasceu? Tipo, mano, nem tinha intenção de lutar, por que ela nasceu? Aí ele se toca, né, fala: é o Hades quer lutar, quer fazer a guerra, quer dominar, mas já que eu tô aqui, eu vou tentar primeiro, vai que eu consigo, né? É meio isso. Você não tinha o objetivo, nossa, de destruir o mundo, porque, sim, é simplesmente porque alguém falou, você tem que lutar com a Atena, ela nasceu pra lutar com você. Ele foi manipulado, né? Certeza. E como tinha essa questão do Julian Solo, que é a alma do humano lá junto com ele, o Julian Solo tinha muitos objetivos que a alma de Poseidon não é que ele dominou o corpo por completo, mas ele estava lá com o cosmo dele, né? Só que o Júlio tinha a personalidade dele, tinha os desejos e ele meio que seguiu isso, né? O Canon utilizou isso para poder manipular. E cara, a luta deles é muito boa, porque assim, é a primeira vez que eles lutam contra um deus, todos os golpes deles voltavam contra ele, tipo assim, é quase impossível eles vencerem um deus, era muito difícil, muito legal essa luta, porque mostra os 3 cavaleiros de bronze com as armaduras de ouro, cara, que sensacional, é uma das melhores cenas do anime, aqui falando do anime, né? No mangá é muito bom, mas no anime, cara, quando vem a armadura de Sagitário, de Libra, de Aquário, que veste os 3 lá, eles combinando forças, putz, ficou uma animação fantástica, muito bonita, muito perfeita, é um momento que foi onde eu fiquei, uau, foi por isso que eu gosto tanto dessa saga, eu gosto das lutas contra os generais, eu acho muito boas, porque elas são diferentes do que a gente via antes, mas essa final da tríade de ouro, de bronze com armadura de ouro, impecável, fodaralho, nossa, que top demais. E simplesmente assim, mostra, como é que eu posso dizer, ele se esforçando para poder vencer um deus. Só que assim, Poseidon não é um deus completo ali, ele não tá com a sua full power, porque ele tá com a alma dividida lá, né, com o corpo do Júlio Solo. Então ele não consegue ainda usar todo o poder, tem toda uma questão moral que o Júlio Solo tem. Então assim, é um pouco difícil, mas pô, tá ali, é legal, a batalha deles é muito bonita, é muito bem feita, a China participa, eu acho muito legal a participação da China, é muito legal, porque você não foca só no Cavaleiro de Bronze, né, você tem um pouco de lado. O Kiki, nossa, o Kiki nessa saga é incrível, ele participa de uma forma muito boa, adoro a participação dele, levando a armadura de livro pra lá e pra cá, ele ajuda os cavaleiros a se recuperar um pouco, é muito legal, a China é bacana pra caramba, já falei, então aí chega o Shun lá, usa o corpo dele como proteção, depois chega o Ikki travando o Poseidon, explicando como derrotá-lo, toda a questão do pilar principal também e tal, assim, bom, top demais, cara, top demais. E a maior diferença que temos aqui do mangá para o anime, eu acho que faz muita diferença. No anime eles quiseram dar uma valorizada no Sei, armadura de Sagitário, protagonista, não sei o que, mas no mangá, cara, tem um momento ali que o Poseidon tá encurralado, e tá ele e a Atena ali com o Cosmo meio parecido, né? Eles não conseguem se enfrentar dessa forma. O Poseidon lança o tridente dele na Atena, e é uma arma de um deus, né? Então ela não pode ser parada, vamos dizer assim, ela vai atravessar qualquer coisa. E no mangá, no anime, quem é o Seiya que recebe entra na frente a proteger, né? Com a armadura de ouro. Só que no mangá, quem entra é o Canon. O Canon, depois de ouvir o sermão do Ikki, ele pensou muito sobre o que ele fez, sobre o que aconteceu lá nas prisões, no tempo de vida dele, nas escolhas que ele tomou. Ele pensa muito nisso, né? E reflete, e ele percebe que a Atena sempre salvou ele. Por mais que ele tivesse algumas dificuldades, né, na vida, várias dificuldades grandes, que era para ele ter morrido, sempre alguém sempre salvou ele. E esse alguém foi a Atena. Ele percebe isso, sente o cosmo e fala: putz, a Lazarenta sempre me salvou, que eu queria a cabeça, né? Tipo assim, então ele se vê numa dívida com ela. Fala: putz, mano, a menina sempre me salvou e eu aqui tentando fazer merda, né? Então aqui foi o primeiro ato de redenção dele. Ele entra na frente da Atena, recebe o tridente no lugar, né, no peito, assim, pá, na escama dele, e, pô, ele salva a Atena. Ele, teoricamente, morreria igual o irmão, né? O irmão se matou no peito, ele recebeu um tridente no peito. Então, assim, ele se sacrificou também para salvar a Atena. Muito da hora, porque eu acho que é meio curto, tá? Eu achei que foi um processo de redenção muito básico. Eu acho legal a cena, acho que eu falei legal, mas é legal a cena, tudo, mas o arco disso eu acho fraco. Por quê?
O Canon teve anos, cara, ele foi anos desejando mal para todo mundo, ele queria ser o poderoso, ele faz isso, ele fala isso pro Saga várias vezes, que ele quer ser ele é cruel, ele é mau, ele quer derrotar todo mundo, tipo, manipular. Vem a opção ali do tridente, ele consegue dominar os 7 mares ali do templo, ele manipula a Poseidon, ele faz todo o processo ruim durante vários anos, tá? Vários anos. E do nada, em uma única batalha contra o Ikki, ele fala, putz, mano, fiz merda, vou me redimir. Cara, é pouquíssimo tempo para ter essa reviravolta mental. Acho que foi apressado demais, sabe? Não foi um processo muito simples. Acho que devia ter um pouco mais de coerção isso aqui. Tipo, tem que funcionar de alguma forma. Foi muito rápido. Mas fizeram isso, o mangá é rápido. Uma coisa que eu não gosto de Cavaleiros, e é meu anime favorito, tá? Eu falo isso com pesar. Uma coisa que eu não gosto é que é tudo muito rápido, cara. As 12 casas passam num dia, a Batalha de Poseidon passa num dia, a Batalha de Hades praticamente numa noite, é um dia só, né? Porque começa à noite e vai terminar de manhã, de dia também. Mas assim, são batalhas que são muito rápidas, acontecem tudo muito rápido. Então eu acho que não tem um desenvolvimento legal para os personagens, sabe? Infelizmente é uma pena. Você pega a Guerra Galáctica, do comecinho de Cavaleiros para as 12 casas, cara, se passou um mês ali foi muita coisa. Eu acho que nem chega um mês. Tá? Teve umas semanas ali, uma semana, acho que da Batalha da Galáctica contra o Ikki, que eles esperam uma semana, depois tem mais um dia, mais uma semana ali para chegar até as 12 casas. Cara, em 2 semanas eles fizeram todo o primeiro arco. Aí um dia, o segundo, e outro dia o terceiro. Então assim, o Cavaleiros é extremamente apressado, e eu acho isso um pouco fraco, porque você não tem tempo de desenvolver os personagens, infelizmente. Bom, finalizando a saga aqui, o Poseidon, a alma dele é presa lá no ânfora de novo, não tem muito esforço. Acho que a batalha foi bem legal, mas tem essa redenção do Canon, que vai ser importante na próxima saga. Mas assim, eu achei uma redenção muito fraca, podia ter sido melhor explorada, melhor abordada, melhor desenvolvida. Acho que seria fantástico uma redenção do Canon de uma forma mais completa, tá? Mas é o que temos para hoje. E por aqui a gente fica, finalizando a saga de Poseidon. É a minha saga favorita por questões de luta, eu acho que as lutas são as mais legais. E tem a batalha do Deus ali contra as 13 de ouro, é muito foda. Tá? Pena que não aconteceu isso lá no Hades, que eu vou chegar lá. Mas, pô, legal pra caramba essa batalha. E, cara, a animação está supimpa. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Então, o mangá já é ótimo, a animação é boa, foi uma coisa completa que eu acho muito, muito foda. Amo essa saga. Então, com isso, gente, vou ficando por aqui, finalizando Poseidon. Na próxima semana começarei a falar sobre Hades, tá? Começarei a falar sobre Hades, vou dividir em 3 partes, Santuário, Inferno e Elísios, para ficar bem bonitinho aqui, beleza? Gente, vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenham gostado, um beijo a todos e tchau, tchau!